TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Começa agora o programa Semeando Paz. Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Então disse: já sei. Vou derrubar meus celeiros e construir outros ainda maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Boa tarde. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue enchendo a sua vida de alegria e felicidade. Eu sou o pastor Gersino e este é o programa Semeando Paz. Nós temos o grande prazer de estar com você em mais essa tarde de sábado. Um sábado, aliás, muito gostoso, que Deus tem propiciado para mim e para você, com o objetivo de glorificarmos ao Senhor, já que Ele é o autor de tudo isso. Nós estamos começando o programa Semeando Paz, mais uma vez ao vivo, neste sábado, com a presença de mais dois convidados. Teremos o prazer de falar com eles e queremos deixar abertos os nossos canais para você entrar em contato conosco. Você pode falar conosco por mensagem SMS, por e-mail, através de Facebook. Você tem liberdade de entrar em contato conosco. Os nossos meios de comunicação são SMS 37, o DDD 8803-8839. 37 8803 8839. Aliás, antes mesmo de dar prosseguimento aos demais canais, eu já quero avisar aqueles que têm o hábito de mandar mensagem para nós, que hoje nós estaremos sorteando esse livro aqui, que é um livro distribuído pela ADONEP, Associação dos Homens de Negócios do Evangelho Pleno. É um livro intitulado 7 Passos para uma Vitória Pessoal, autoria do pastor Morris Cerulo. Esse livro será entregue, será um brinde. Não vou dizer sorteio, porque nós queremos dar esse livro de presente, uma cortesia de um dos convidados. Nós queremos dar esse livro de presente para a primeira pessoa que nos enviar uma mensagem. Então, você que tem hábito de nos enviar mensagem, hoje nós queremos te presentear. 8803-8839, a primeira mensagem que chegar, nós separaremos o seu nome e o livro já será seu. As demais mensagens, nós temos algumas revistas da ADONEP, são 4 revistas que nós queremos dar para aquelas outras mensagens que nós recebermos. Pastor, onde eu vou retirar o livro? O livro você pode retirar comigo na Igreja Assembleia de Deus Semeando Paz, Paraná 513. Então, 8803-8839. O nosso e-mail, adsemeandopaz@hotmail.com. adsemeandopaz@hotmail.com. Se quiser nos escrever uma carta, se quiser perguntar algo acerca da Bíblia Sagrada, com muito prazer nós lhe responderemos. O endereço, você pode endereçar a carta para Programa Semeando Paz, Avenida Paraná 513, bairro Catalão. O CEP é o 35.501-168, Divinópolis, Minas Gerais. Programa Semeando Paz, Avenida Paraná 513, bairro Catalão, CEP 35.501-168, Divinópolis, Minas Gerais. Estamos ao vivo também na internet. Entre no endereço www.tvcandidez.com. www.tvcandidez.com e você pode assistir o programa Semeando Paz. Pode também participar, como disse, através das redes sociais, através do Facebook, através do Twitter, nós estamos ali. Se quiser mandar uma mensagem para mim, eu também estou
no blog. Blog meu é Pastor Gersino Gomes, blogspot.com. Se você entrar no Google e digitar Pastor Gersino Gomes, já vai aparecer Pastor Gersino Gomes, o blog meu está ali. Todos os programas Semeando Paz do mês de maio para cá, eles estão adicionados no meu blog. Também no YouTube, se você deseja rever os programas Semeando Paz, entre no YouTube e digite Programa Semeando Paz TV Candidez. Você pode rever os programas que nós tivemos do mês de maio para cá. Gostaria de passar a nossa programação para este final de semana. Hoje, a Alma de Dive tem uma grande concentração lá no bairro Belvedere, congregação do Belvedere, Rua José de Alencar, esquina com a Rua Martim Ciprien. Você desce aquela rua do ônibus, descendo, hora que virou à direita, seguindo a rua pavimentada, asfaltada, lá de cima você já vê a nossa igreja lá embaixo à direita. Ela está bem naquela curva, antes de subir para o bairro Belvedere, lá em cima. Hoje, 19h30, uma Dedive, fazendo uma grande festa, um grande momento de louvor e adoração ali na congregação do Belvedere. Amanhã, às 8h30 da manhã, a nossa linda escola dominical. Toda a família. Classes para as crianças de 0 a 1 ano, classes para crianças até 3 anos, até 5 anos. São diversas classes para os adolescentes, para os jovens e para os adultos. Um professor para cada faixa etária. Estamos estudando a palavra de Deus, estamos estudando a carta aos Filipenses, uma carta maravilhosa de Paulo, nesse trimestre. 8h30 da manhã, a Escola Bíblica Dominical. E à noite é o dia que nós separamos, é o domingo que nós separamos para as famílias adorar a Deus. É o culto da família. Nós denominamos culto da família e culto da colheita. Então nós temos a Secretaria de Família, presbítero Rogério com a diaconisa Keila, diácono Zenon com a sua esposa Nara, são os responsáveis pelo culto da família. E amanhã nós temos convidado que estará falando sobre o efeito da mídia na família. Então é um tema espetacular e você precisa estar. Paraná 513, culto da família. E é também o culto da colheita. Culto da colheita é aquele culto onde eu levo algo que Deus tem me dado para ajudar aqueles que não têm, em prol da assistência social. A pessoa leva um pacote de arroz, leva uma lata de sardinha, leva aquilo que ela pode, aquilo que ela usa. E ali nós formamos as cestas que são entregues na nossa assistência social. Amanhã, 19 horas. Terça-feira, culto de ensino da Palavra de Deus, estudo sólido da Bíblia Sagrada, toda terça-feira, 19h30. Quarta, às 14 horas, é o círculo de oração. Quinta, culto de libertação, 19h30. Nós teremos o maior prazer de te ajudar em oração. Pastor, eu gostaria que deixar de fumar, mas não consigo, deixar de beber, eu tenho esses vícios. Nós queremos orar por você. A Assembleia de Deus não cobra nada por seus ofícios. Vá até ali e nós com muita alegria estaremos orando por você. Agora, já antecipando, agosto, nós faremos uma campanha espetacular. Uma campanha onde nós vamos fazer 5 quintas-feiras de oração em favor dos empresários, dos empreendedores. Essa campanha ela é chamada de Empreendedor de Sucesso. Você quer começar um negócio e às vezes você nem sabe qual segmento de mercado que você vai entrar? Você pode perguntar isso para Deus. Tem coisas que as pessoas não perguntam para Deus porque acham que Deus não tem tempo de responder. Deus é Deus. Às vezes você vai entrar num segmento que não é o segmento que vai te trazer lucro. Mas se você disser, Deus, qual o segmento de mercado adequado para o meu perfil? Coloque isso diante de Deus, Deus vai te dirigir. Nós estaremos orando em favor disso. Você já tem empresa? Pastor, mas a minha empresa tem fechado sempre no vermelho. Estou tendo prejuízos constantemente. Nós oramos por você no mês de agosto. Ou o clima na minha empresa não é bom, tem muita fofoca, tem briga, tem disputa de departamentos, meus funcionários, eles não se dão, não adianta fazer reuniões de confraternização, porque no outro dia já está ruim de novo. Nós queremos orar por você no mês de agosto. Você pode ser um empreendedor de sucesso. Mês de agosto, toda quinta-feira, 19h30, campanha de oração em favor dos empresários. Pastor, e se eu sou empresário, que eu não tenho religião nenhuma?
Você pode estar indo ali, nós vamos orar por você da mesma forma. Pastor, eu sou de uma igreja co-irmã, eu sou batista, quadrangular, eu sou da igreja metodista, eu tenho empresa. Se eu for lá, eu tenho que me tornar membro depois? Você vai lá participar da campanha, não tem nada a ver. Você pode ir ali, nós oraremos por você com o maior prazer. Então, toda quinta-feira no mês de agosto, Paraná 513, Assembleia de Deus Semeando Paz, liderada pelo pastor Davi dos Reis Pereira, ela tem o maior prazer de receber você e a sua família. Eu quero mandar um grande abraço para os nossos irmãos lá do Santos Dumont, Jardinópolis, onde nós temos também congregação, estão sempre ligados em nós. E, aliás, também os irmãos do Campina Verde. São 3 congregações que sempre dizem, estou vendo o programa Semeando Paz, Nova Serrana. Então, um grande abraço para todos os nossos irmãos. Nós vamos para o clipe, lindo agora, voltaremos para falar com os nossos convidados. Hoje nós falaremos com Gilberto Carlos, nosso irmão em Cristo, presidente da DONEP. Falaremos com Jair Vasconcelos, que é líder de missão na igreja, trabalha nos bastidores do programa Semeando Paz e realizou o Congresso de Missão final de semana próximo passado. Então nós queremos falar sobre missões e negócios. Com eles nós vamos conversar, uma conversa bem descontraída daqui a pouco. Vamos para o nosso clipe e voltamos logo em seguida. Sai de tudo medo, ó filho bem, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho bem, te mostrarei a areia do mar. Será que podes voltar? Não, não, oh, yeah. Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu?
isso, igreja. Um novo tempo. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei. Já bem. Uma nova história, eu sei. Um novo tempo. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Sai da tua tenda, sai dos seus problemas, sai dos seus fracassos, sai dos seus sonhos. Mergulhe no sonho de Deus, mergulhe numa nova história, num novo tempo. Brasil, nações, Ele tem uma nova história. Uma nova história, eu sei, pra mim. Um novo tempo, eu sei, pra mim. Tudo aquilo que me perdido foi, ouvirei. Uma nova história, eu sei, pra mim. Um novo tempo. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Venha conhecer a Compuway Formação Profissional, os melhores preços da cidade. Ensino individualizado, horários flexíveis. Não espere para começar as suas aulas. Todos os cursos com início imediato. Compuway, aqui você aprende mesmo. Unidade Divinópolis, Avenida 21 de Abril 678, Centro, 3214-8865. Atenção, eleitor de Divinópolis. É obrigatório seu recadastramento para as próximas eleições. O sistema de votação será por identificação biométrica com leitura de sua impressão digital. Vá com seus documentos ao cartório eleitoral na Avenida 7 de Setembro 818 o quanto antes. Não deixe seu título ser cancelado. Informações Disque Eleitor 148 ou no site do TRE. TRE de Minas Gerais. Apoio Cultural TV Candidez. Fundação Jaime Martins. O governo de Minas e a Copasa estão lançando o Água da Gente, o maior programa de água e esgoto da história de Minas, que vai melhorar ainda mais as condições de vida do estado. Por isso eu quero mostrar esse trabalho para todo mundo. Já ouviu falar do programa? Não. Não? Então eu quero convidar vocês para viajarem comigo e ver tudo de pertinho, que tal? Olha só, com o programa Água da Gente, a Copasa vai modernizar, ampliar e construir várias estações de tratamento, como essa aqui em Pouso Alegre. Isso significa menos poluição e mais preservação. E tem mais, hein? A Copasa vai realizar obras importantes, como as da bacia do Rio Paraupeba, para garantir tratamento de esgoto para mais de 10 milhões de mineiros. É muita gente beneficiada. A água vai chegar a todos os cantos de Minas, como já acontece aqui em Cataguases. Você sabe, né? Junto com a água de qualidade da Copasa, chegam também o desenvolvimento, os empregos e um futuro melhor para todos. O Água da Gente é uma ação de Minas, que é um exemplo para o Brasil. E o que vocês acharam do programa? Bom demais! Água e esgoto tratados. Sinal de saúde, desenvolvimento e qualidade de vida. Nos 50 anos da Copasa, o programa Água da Gente mostra que Minas tem trabalho eficiente e resultados para as pessoas. Queridos, nós queremos mandar um abraço lá para a Josileia, a primeira ganhadora. Foi uma mensagem assim, foi vapt-vupt. Uma Josileia, lá do Tietê, ela está levando o livro do Morris Cerulo. E as revistas, nós vamos dar 2 revistas para as 2 mensagens.
Porque aí tem uma revista que capa é uma mulher e outra homem. 2 mulheres, 2 homens. Então vai uma dupla, né? Porque o marido lê, a esposa lê. Uma das duplas de revistas vão para Samara e a outra para Sônia Raquel. Sônia Raquel, mais Daniel, família amiga nossa. Então, podem retirar comigo no culto de amanhã à noite, lá na Assembleia de Deus, Semeando Paz, Paraná 513. Nós vamos conversar com os nossos convidados, sem perda de tempo. Tenho o prazer de ter aqui comigo Gilberto Carlos Costa. Ele é casado com a Valéria de Oliveira Costa Guimarães, é o pai do Daniel Alan, do Rafael Delane, do Gabriel Wallace e do Samuel Vitor. Reside em Divinópolis desde 84. É o presidente do capítulo 183 da ADONEP, Associação dos Homens de Negócios do Evangelho Pleno. Atua na área de comunicação e treinamento, na área de liderança, é mestre de cerimônias, palestrante motivacional e ministrante também da Palavra de Deus. Bom, Gilberto, paz do Senhor, bem-vindo ao programa Semeando Paz. Paz, meu querido pastor Gersino. Eu desejo de todo o meu coração lhe agradecer, primeiramente, pela oportunidade que nos concede de vir aqui nesse programa e o que faz jus ao título, né? O quanto que o mundo precisa de paz. Isso. Então foi sugestivo, oportuno estar com esse título do programa Semeando Paz. E eu desejo a todos os telespectadores também essa mesma paz que o Senhor deseja para mim, eu desejo para ti também, para a tua família, para a tua casa. Amém. E para todos que fazem parte dessa família do Semeando Paz. Amém. Também conosco, já conhecido no meio assembleiano, né, e é um dos responsáveis pelo programa Semeando Paz, evangelista Jair Fraga Vasconcelos, casado com a Rosângela Fraga Vasconcelos, pai da Isabela e do Pedro. Ele é o secretário de missões da Igreja Assembleia de Deus Semeando Paz e membro da diretoria da SEMIPA, Semeadores Missionários com Paixão pelas Almas. Evangelista Jair, paz do Senhor, bem-vindo. Muito obrigado por participar conosco mais uma vez. Paz do Senhor, pastor Gersino, é um prazer imenso estar aqui. Sair de trás das câmeras, né, para estar aqui, juntamente participando com o senhor aqui desse programa e junto com o Gilberto. É um prazer muito grande. Aliás, o Jair já esteve em outros programas, só que além, né, o Jair já... Quantas viagens para o Peru? 4 viagens. Por causa de missão, já foi no Peru algumas vezes e lá participou de programas. Queridos, nós hoje teremos uma conversa com os nossos convidados, que ela estará focando evangelização e missão cristã nos diversos âmbitos. Igreja, empresas, praças, etc. Onde houver uma pessoa, né? Aliás, esta é a orientação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes de nós entrarmos, eu quero ler apenas 3 parágrafos aqui. Mateus 7,12 diz: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, fazei, assim fazei vós também a eles. No mundo dos negócios, nos deparamos com pessoas que fazem de tudo para ganhar dinheiro. Vale tudo para essas pessoas. Mentir, enganar, puxar o tapete, fraudar contratos, etc. Segundo os princípios divinos, não devemos agir dessa maneira e não fazer a eles o que eles nos fazem. Tal atitude cristã não é fácil de ser obedecida. Essa atitude, ela é cristã, de não fazer isso. Mas esta é a vontade de Deus. Agir sempre com honestidade e lealdade. As grandes organizações, ou nas grandes organizações, em quartéis de polícias militares, nas forças armadas, é comum, certos momentos do dia, você ouvir hinos, você ouvir pregações, né? Em grandes empresas como Petrobras, tem a figura contratado de uma pessoa chamada capelão, é o capelão empresarial. Quer dizer que são organizações que estão preocupadas com o homem como ser espiritual, não só o homem matéria. Um seguidor da doutrina bíblica conhece bem as chamadas obras da carne, a qual trata com a bebedice e outras dependências e vícios. O absenteísmo devido ao alcoolismo, por exemplo, é um fato trágico nas empresas. O uso de drogas também é algo preocupante. A grande verdade é que a palavra de Deus liberta e torna o homem livre. Daí a necessidade da empresa pensar no lado espiritual de seus funcionários. Então, já como introdução, eu gostaria de perguntar, o Gilberto, ele lida com empresários, não só no dia a dia como palestrante motivacional, como consultor de empresas, mas como presidente da ADONEP,
e depois, nas outras perguntas, ele vai explicar isso. Eu gostaria, qual a importância dessa questão espiritual nas empresas, Gilberto? Pastor Gersino, é uma importância fundamental, até porque nós somos seres espirituais. E partindo desse princípio, se faz necessário, até com uma certa urgência, que as empresas, as corporações, já comecem realmente a implantar esse conceito, esses valores dentro de suas empresas, porque a gente sabe que até através do Sebrae, um número, por exemplo, vamos dizer que de 10 empresas que se abrem, mais de 4 elas fecham as portas em menos de um ano. Isso. Não sei se a estatística é essa, mas é bem parecido e bem próximo desse número. E por que ocorre o fechamento, a finalização das atividades dessas empresas? É porque os valores que estão dentro daquelas pessoas que dirigem essas empresas não estão imbuídos de valores concretos. São pessoas que às vezes aproveitam de uma oportunidade em abrir um negócio, daí vem oportuno também as 5 quintas-feiras, né? Uhum. Para o empreendedor de sucesso de aprender esses novos conceitos, porque vai aprender a dirigir a sua empresa com uma metodologia diferenciada, dirigida por Deus, falando das coisas de Deus, permitindo que aquela empresa seja um negócio de Deus também. Então, quando a gente ouve as palavras que a gente tem ouvido muito, a necessidade de espiritualizar os negócios, se faz urgente. E eu até trouxe aqui uma palavra, porque é um grande exemplo que nós temos na Bíblia, de um homem que Deus pergunta para ele o que ele queria. E esse homem, que foi o rei Salomão, ele fala o seguinte: dá, pois, a teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar esse tão grande povo? Eu trago essa mensagem pelo seguinte: se um homem naquela época, tantos milhares de anos atrás, pediu a Deus discernimento para poder conduzir o seu povo, olha que maravilha, o que aconteceu com ele? Deus então fala para ele: olha, você não me pediu outras coisas senão isso, então você vai ter muito mais do que isso que você está me pedindo. E rei Salomão então ficou na história. Quantos empresários hoje que perdem a oportunidade de crescer, de progredir, porque realmente não tem Deus, não tem as coisas de Deus, não tem a sabedoria que vem do alto, não tem o discernimento para conduzir a sua empresa. Verdade. Então, por isso que eu reafirmo, se faz necessário, se faz urgente o empresário buscar esses valores espirituais, implantar de forma precisa, objetiva dentro da sua empresa e experimentar os resultados de grandes empresários que eu já conheci, que estavam realmente abaixo do fundo do poço, mas que quando descobriu que Deus é que deve estar conduzindo seus negócios e não só a própria força do braço, as coisas tomam um novo caminho. Então eu sugiro que realmente é oportuno, porque a importância é grande demais, a espiritualidade dentro também de uma empresa. Lembrando que Deus é o dono de todas as coisas. Então, se eu tenho a ilusão de fechar as portas para Deus entrar, eu estou, de fato, cometendo uma loucura, né? Cometendo uma loucura. E o Jair também, que originalmente ele é adonepiano, né? Porque o Jair frequentou alguns congressos da Adonep, né, Jair? Porque o pai foi adonepiano, não sei se ainda é. E então, a Adonep, e quando eu falo de evangelização e missão, a Adonep é uma linha parecida, porque é levar a mensagem do Senhor Jesus, de alguma forma, às pessoas. E o Jair foi responsável agora, junto com o presbítero Sérgio Gonçalves, que nós chamamos de Serginho, pela realização do nosso 3º congresso de missão, que terminou semana passada. Como é que foi, Jair? Os objetivos foram alcançados? Como é que você avalia esse trabalho da Assembleia de Deus Semeando Paz, 3º Congresso de Missão? Sim, pastor. Realmente o trabalho teve o objetivo alcançado. Nós imaginávamos ter o número de pessoas que participou do Congresso. Nós pensamos e trabalhamos para que toda a igreja se envolvesse realmente no Congresso. Então a igreja como um todo, a Assembleia de Deus Semeando Paz como um todo, se envolveu. Importante a participação efetiva também do corpo de obreiros da igreja, porque, na verdade, nós apenas estivemos ali orientando,
mas sempre obedecendo a orientação da nossa diretoria, pastor Davi dos Reis, pastor Francisco, o seu pastor Gessino também. Então nós procuramos realizar um congresso democrático, em que toda a igreja participasse, em todos os setores, desde do trabalho de limpeza, o trabalho de organização e o trabalho efetivo de evangelismo que foi realizado nos dias do congresso também. E, aliás, Jair, nós tivemos, e você participou desde o início, da projeção para 2013, nós estamos falando de empresário, e até falando também para o Gilberto, a igreja tem trabalho evangelístico voltado para o empresário também. Nós começamos o trabalho sobre o empreendedor, o culto do empreendedor, e fizemos uma parceria com o Senac, e acabou depois as pessoas que estavam na liderança tiveram algumas dificuldades e nós paramos. Mas a igreja, como a Secretaria de Evangelismo, tem mais alguma coisa de trabalho agora? Olha, o objetivo maior o objetivo maior é o Congresso, não é? Mas agora é que ela começa, segundo semestre tem meta, não tem? Sim, a verdade é que o Congresso, na verdade, ele é uma atividade pontual. Aconteceu 3 dias, houve uma conscientização das pessoas, dos membros da igreja e dos visitantes que estiveram lá durante esses 3 dias, porém, a igreja continua existindo como um corpo de Cristo, e como corpo de Cristo, ela tem a obrigação de evangelizar. Então nós não pensamos assim, fizemos o congresso, amém, encerramos as portas, o ano que vem estamos de volta. Não. Nós temos um projeto para desenvolver, primeiramente na região da igreja ali, que é uma região vastamente populosa da cidade, do evangelismo local. Aqueles bairros ao redor ali, já temos um grupo de homens ali, um grupo de irmãos da igreja, que não são necessariamente obreiros, com títulos de obreiros, né? Mas são irmãos que nós escolhemos e apresentamos uma proposta, essa proposta foi aceita, e vamos realizar então um trabalho nesse segundo semestre que vai ser evangelizar aquela região ali ao redor da igreja. Via férrea da Paraná. Até lá na Caixa d'Água, lá no Inesp, até onde der. Nós queremos fazer um grande trabalho ali, envolvendo a igreja, pastor Gessino, porque quem é o pregador do evangelho? Não, é o pastor Gessino? Não, é o Gilberto que lidera um grupo de pessoas? Não. O pregador do evangelho é todo crente, é todo membro, todo salvo em Jesus Cristo, ele é um pregador do evangelho. Gilberto, nós falamos em Adonep e você já deu uma palhazinha, mas as pessoas que estão nos vendo e que não tiveram o prazer de conhecer a Adonep de perto, o que é a Adonep? Como ela atua em Divinópolis, desde quando atua? Gostaria que você... Objetivos dela. Sim, é um grande objetivo, é uma associação que foi criada em 1952, nos Estados Unidos, por um homem muito bem sucedido. Ele atuava na área de pecuária, que se chamava Demos Shakarian, e desde 1952 até hoje, ela já está em centenas de países, e no Brasil chegou em 77, e em Divinópolis já está há 22 anos. E eu tenho a alegria, né, de mais de 10 anos fazer parte da Adonep, e agora estou como presidente. O meu vice-presidente é o Ellerson Perdigão. Nós temos uma equipe em que nós nos empenhamos muito e, graças a Deus, a cada mês nós organizamos um jantar. E esse jantar ele tem como finalidade, além de ser um cardápio muito especial, sempre acontece lá no Hotel River, mas tem como objetivo de levar ali 4 empresários por jantar para compartilhar com os convidados o que Deus tem feito na vida dessas pessoas. Por exemplo, agora, dia 23 de agosto, vai estar vindo um grande empresário com um testemunho de vida extraordinário, que é o Jorson Vargas. Ele é dono de uma grande empresa, podemos até dizer uma multinacional, porque exporta produto para 37 países, uma empresa na área de cosméticos, e Jorson Vargas estará vindo para contar o que Deus fez na vida dele. Então, a partir desses testemunhos, dessas histórias maravilhosas de vida, é que a gente percebe que é um momento de sensibilizar aquele convidado, aquele empresário, aquele profissional autônomo, um profissional liberal. Não tem assim uma área específica para esse convidado. É aquela pessoa que vai sentir sensibilizada mesmo com aqueles testemunhos e fala, a gente ouve isso, fala, poxa, a história que aquele homem contou é a minha história. Então, se Deus fez isso na vida dele, eu quero isso para a minha vida.
São vários e vários testemunhos nesse sentido que a gente tem ouvido. Então, a Donep, desde 1952, tem promovido eventos, jantares, os chás. Os chás são organizados pelas mulheres, e aí o homem não participa, são só as mulheres, com as suas histórias impressionantes. E tem também o apoio jovem, onde os jovens também compartilham com outros jovens a experiência que esses jovens já tiveram com Deus. Então, o objetivo central, assim, de uma forma bem resumida da Donep, é compartilhar com as pessoas o que Deus tem feito na nossa vida todos os dias. Quer dizer, o empresário tem uma área depois para a esposa e para os filhos. Sim. E a Donep, no jantar pode participar todo mundo. Todo mundo. Mas tem reuniões customizadas para o empresário. Exatamente. E para a esposa. Exatamente. E é interdenominacional. A pessoa não precisa... se eu estiver na Donep, eu vou estar indo para a Igreja Batista. Não, é interdenominacional. Sim, sim. É uma coisa interessante, porque a Donep, ela não tem uma característica de igreja. Aham. Ela não tem esse objetivo, não tem esse desejo de ser uma igreja. Aí foge da visão da Donep. A Donep, quem faz parte dela são várias pessoas de várias igrejas. Então, esses homens e mulheres compartilham com outras pessoas o que tem acontecido nessa relação com Deus. Mas, independentemente de placa, título, religião, não tem essa questão. O bonito de tudo é isso, porque a pessoa pode ir completamente com o coração aberto, porque vai ouvir um testemunho de vida de um empresário, de uma empresária, e saber que Deus também pode fazer, né, na vida dele. É isso mesmo. Jair, dentro desse projeto que você falou para a sede, a Secretaria de Missão está preparada também, Secretaria de Missão e Evangelismo. Ela está preparada também para dar suporte para as congregações. Às vezes tem algum irmão lá na congregação que fala, eu gostaria de distribuir folhetos, mas eu não tenho dinheiro para comprar folheto. Se o obreiro dela chegar lá na sede e falar assim, Jair, eu preciso de um número X de folheto, vocês estão preparados para dar esses folhetos para ele? Então, pastor, a Secretaria tem um estoque muito bom de folhetos lá, a gente procura comprar, mesmo antes de acabar esse estoque, a gente renova ele, justamente para poder atender todas as congregações. Então, os pastores, geralmente nos cultos de terça-feira da igreja, nos procuram após o culto, ou durante a semana, alguns dos pastores têm a possibilidade de ir na sede, nos procuram lá. Você tem folheto? A gente já entrega o folheto para a pessoa, para o obreiro, ele tem o carimbo do seu endereço da congregação lá, e ele carimba por lá. Então, os folhetos são sempre escolhidos assim com determinados tipos de assunto. Por exemplo, no trabalho que a gente teve, um trabalho de evangelismo infantil paralelo ao congresso, agora, os folhetos distribuídos foram folhetos com temas infantis. Uhum. Então, a gente procurou trazer esse material. Tem alguns folhetos, até fez um certo sucesso esses folhetos, que tem a ver com futebol e com esporte. É um folheto que nós escolhemos, que está próximo à Copa do Mundo, está próximo à Olimpíada. Então, tem alguns folhetos assim, tipo atleta, vencedor. Então, a gente tem alguns folhetos temáticos, que são entregues também em situações específicas. E os irmãos, as pessoas têm procurado os folhetos para distribuir nas congregações. Para realizar algum trabalho, a Secretaria também está disponível para poder ajudar, auxiliar no trabalho pontual de evangelismo num bairro qualquer. Como evangelismo infantil ou evangelismo normal. Tem como fazer? Precisa de ajuda? Tem uma equipe para fazer? Nós juntamos uma equipe, preparamos alguém e estaremos colaborando, damos suporte na congregação ou no bairro onde for feito o evangelismo. Eu quero lembrar que todo segundo domingo do mês, isso é uma determinação da diretoria da igreja, a Assembleia de Deus Semeando Paz, todo segundo domingo do mês é o domingo de missão, é o culto de missão. Não é? Então, às vezes a igreja gostaria, a congregação, ao segundo domingo do mês, eu gostaria de saber o nome de alguns missionários para nós orarmos por ele. Se ligar na igreja, procurar falar com o evangelista Jair, você vai passar nome de missionários para aquela congregação orar por eles também. Temos bastante material de muitos missionários de várias partes do mundo. Não só missionários assim, se a pessoa entrar na internet, digitar no Google lá, vai ver os nomes dos missionários. Todos os missionários que nós temos guardados os nomes lá, os nomes dos familiares, da esposa, dos filhos, a grande maioria nós conhecemos pessoalmente. Já tivemos a oportunidade de conversar, de trocar ideia e de conhecer um pouco da história. Então, esses a gente traz para a igreja para poder estar orando. Além disso, há a possibilidade de alguém querer contribuir financeiramente
individual para um missionário desse. Ah, como eu faço? Eu quero ajudar esse missionário que eu gostei, percebi o trabalho dele. A gente tem o número da conta do missionário particular. Vai direto para ele. Que vai direto para ele. Não entra no caixa da igreja. Não entra no caixa da igreja. Há essa possibilidade também. Às vezes pensa que entra e aí a igreja pode pegar aquele dinheiro e aplicar ele em outra área. Então vai para a conta do missionário, se a pessoa quiser fazer isso. É importante, pastor, porque todo aporte financeiro que entra na Secretaria de Missões, ele é investido em missões. Em missões, ele não é desviado. Não é desviado. Desviado do sentido... Ele não é jogado para outro destino. Não, ele é sempre trabalhado em cima de missões e a nossa preocupação é esse, investir nas missões, tanto as missões locais, nacionais e transculturais. Só para encerrar aqui com o Jair, nós temos, ajudamos a sustentar missionários na Índia, ajudamos a sustentar missionários na Espanha, na Itália, no Peru, através da Secretaria de Missão da nossa convenção, África e diversos continentes, além do trabalho que nós chamamos de trabalho missionário. O aluguel que se paga de um salão num bairro é um trabalho da Secretaria de Missão. A manutenção desse programa aqui é a Secretaria de Missão. A pessoa fala, eu quero ajudar a manter o programa Semeando Paz. Eu quero dar uma oferta de X reais, isso é para ajudar a pagar o programa Semeando Paz. Pode procurar a Secretaria de Missão também. Pode procurar a Secretaria de Missão, pode enviar a sua contribuição em espécie ou pode até depositar na conta bancária da Secretaria de Missões. A Secretaria de Missões tem uma conta reservada para ter esse dinheiro guardado para poder investir, reinvesti-lo nas missões, né? Maravilha. Para nós encerrarmos aqui, Gilberto, nós falamos, vocês me perdoem, porque a gente pensa que 1 hora é muito tempo. A hora que a gente começa a conversar, 1 hora já foi. Você conhece, às vezes o empresário está lá, no fundo do poço, você falou mais ou menos. Minha empresa está quebrando, eu estou correndo o risco de alguém impedir falência da minha empresa, eu estou querendo fechar as portas. Será que Deus ajeita no meu negócio? Deus, se eu tiver fé, resolve, para nós encerrarmos. Absolutamente sim. Porque Deus mesmo falando a palavra dele, fala assim, se achegue a mim, que eu me achegarei a ti. Então não tem jeito de Deus entrar na vida de alguém, entrar nos negócios de alguém, sem que esse alguém permita. Mas no momento então que, sinceramente, com todo o coração aberto, esse empresário toma essa decisão, aliás, uma sábia decisão de convidar a Deus, mexe com a minha empresa, me deu discernimento, como o rei Salomão fez, eu tenho certeza absoluta que a direção e no tempo de Deus, as mudanças dessa empresa vão começar. Até porque eu imagino, para muitos talvez possam imaginar que seja uma utopia, mas eu penso o seguinte, uma empresa que tenha dentro do seu... Ali tem missão, tem os objetivos, os valores, mas estivesse assim, aqui dentro da empresa nós usamos os frutos do Espírito. É o que está na Bíblia, que está em Gálatas 5:22, que fala o seguinte, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então imagina um setor de trabalho onde existam esses frutos maravilhosos aqui, então vai deixar de existir fofoca, o puxa-tapete, vai deixar de existir, por exemplo, aquela pessoa que quer até destruir o próprio patrão, né? Então, esses frutos vão dar muito mais força e a sustentabilidade para essas empresas prosperarem, porque estão com base em valores eternos e não valores terrenos. E por falar em coisas terrenas, tomo a liberdade de dizer o seguinte, que ainda as pessoas não buscam a Deus porque estão envolvidas com outros valores e que já são os frutos da carne e que são muito pesados. Vamos falar aqui bem rapidinho, que é o seguinte, obras da carne são conhecidas como prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, disenções, facções, invejas, bebedices, glutonaria e outras coisas semelhantes. Pastor Gersino, vamos então crer pela fé que todo o nosso planeta
vai estar imbuído desses frutos do Espírito, abandonando esses frutos da carne, que não leva a nada, exceto para a destruição. Então vamos usar os frutos do Espírito. O empresário vai viver feliz, a família vai viver feliz, os cooperadores vão viver felizes, vão trabalhar com muito mais gosto, com muito mais vontade, porque, como eu disse antes, fruto do Espírito são valores eternos. E como nós somos seres espirituais, precisamos buscar justamente esses valores eternos. Amém. Muito obrigado, irmão Gilberto. Obrigado, Jair. Nós ainda os teremos mais algumas vezes aqui. Eu gostaria de meditar com você no texto que eu li no início, que foi narrado pelo evangelista Lucas, no capítulo 12, do versículo 16 ao 21. É uma parábola que Jesus contou, que o tradutor da Bíblia deu o título de Parábola do Rico Insensato. É a história de um homem que, de repente, os seus negócios deram um lucro muito grande. E tudo indica que ele não estava preparado para tanto lucro. Naquele tempo, era uma colheita, né? E ele olha os seus armazéns, ele olha os seus celeiros, os seus galpões, e ele disse, puxa vida, eu vou colher tanto que isso não caberá nos meus armazéns. Aquele homem pensou, o que eu vou fazer? E nós vemos a narrativa do evangelista, que aquele homem, na verdade, ele não usou a sua fortuna adequadamente. A história dele mostra isso para a gente ir ganhando tempo. Mas o versículo 17, ele diz assim, que farei? Tem muito empresário que às vezes começa com muita dificuldade. E quando ele olha, chega aos 10 anos de vida da sua empresa, e a estatística que o Gilberto falou, de fato, há um alto percentual de empresas que fecham antes de completar 5 anos de vida. E é um percentual de mais de 50%, parece-me que em torno de 70%, fecham as portas antes de completar 5 anos. Quando eles veem muito lucro, eles fazem assim, o que eu faço agora com tanto lucro? E às vezes pessoas que não estavam acostumadas com tanto dinheiro. Alguns pensam assim, com tanto dinheiro que eu tenho agora, eu vou comprar mais um carro importado. Outros, com a sua vida produzindo amplamente o fruto da carne, a obra da carne, como o Gilberto citou, ele diz o seguinte, quer saber de uma coisa? Eu vou trocar de mulher. Talvez você conheça alguém que fez isso. Construiu uma empresa com a ajuda da esposa, e depois que a empresa deu muito lucro, ele falou assim, essa mulher está muito feia para mim. Essa mulher já está velha, vou pegar 2 de 20, vou pegar 2 de 18. Pastor, mas o senhor está falando só dos homens? Não, tudo bem, pode ser que tenha mulher que tenha feito isso também. Mas se você for olhar a estatística diria, eu não tenho estudo científico para isso não, estou jogando, confabulando. A estatística mostraria que os homens têm o hábito de fazer isso. Eu vou trocar de mulher, a minha opção agora é essa, com dinheiro, carro importado, eu vou trocar de mulher. Aquele homem falou, vou fazer o seguinte, derrubo tudo, vou contratar um consultor de logística e vou construir novos galpões. Depois que eu fizer isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer para minha alma, agora descansa. Descansa, come, bebe e diverte. Olha o que esse homem pensou depois dele ter obtido o lucro que Deus deu para ele. Porque foi Deus que deu para ele. Quantos empresários, quantas pessoas têm resumido a vida em descansar, comer, beber e divertir? Quando a gente fala que na empresa pode ser um lugar de se cultuar a Deus, e a pessoa honrar a Deus com seus negócios, com seu dinheiro, muita gente para fugir da responsabilidade, diz, igreja só pensa em dinheiro. Tem muita gente que pensa isso, mas é tentando se eximir da responsabilidade. Eu quero dizer para você que se existe igreja que pensa desse jeito, eu te garanto que existe mesmo. Mas isso não é motivo para você roubar a Deus.
Se existe pastor desonesto, ministro desonesto, isso não é justificativa para você ser infiel a Deus. Deus vai te cobrar de qualquer forma. Assim como ele cobra do ministro religioso, pastor, padre, seja lá o que for, pela infidelidade dele, porque Deus cobra, Deus vai cobrar de você também pela sua infidelidade. Esse homem disse, eu vou resumir desse jeito. E é interessante que esse comportamento desse homem vai se remeter lá no livro do Gênesis, que era o estado em que viviam os contemporâneos de Noé. E a Bíblia diz, em Mateus, narrado por Mateus, capítulo 24, versículo 37 a 39, diz assim, Jesus dizendo, como aconteceu nos dias de Noé, assim também se dará por ocasião da chegada do Filho do Homem. A volta de Jesus. Jesus subiu, depois que ele morreu, ele ressuscitou ao terceiro dia, ele subiu e deixou a promessa. Eu voltarei e vou levar comigo todos aqueles que eu comprei com meu sangue, que é o arrebatamento da igreja. A igreja não é a placa, não é a denominação. A igreja é a pessoa que é fiel à Bíblia Sagrada. Não adianta você ser membro de uma igreja há 200 anos. Você tem que ser fiel à Bíblia, porque igreja nenhuma leva para o céu. É a obediência à palavra de Deus. Aí, no dia da vinda do Filho do Homem. Porque nos dias que antecederam ao dilúvio, aos dias de Noé, o povo levava a vida comendo, bebendo, casando. O que era o casamento senão uma diversão? E no modelo hebraico, o casamento, a festa de casamento, olha que diversão que era. Não era um dia só, não era um sábado, não é? Não, eram dias de festa, de comelança, como nós dizemos, de bebedeiras. Bebiam mesmo, porque quando Israel afastava do Senhor, Israel prostituía-se verdadeiramente, espiritualmente, deixava os preceitos que Deus tinha dado a eles, casando e oferecendo-se em matrimônio, até o dia em que Noé entrou na arca. E as pessoas que nem notaram, até que chegou o dilúvio e levou a todos. Assim ocorrerá na vinda do Filho do Homem. Está vendo como é que no século XXI as coisas estão iguais? A pessoa fala, eu vou juntar um dinheiro porque eu quero ir à praia. Eu vou juntar o dinheiro porque eu preciso comprar um carro novo. Eu vou juntar o dinheiro porque eu preciso festejar. E elas esquecem de celebrar o que Deus tem feito por elas. Celebrar, e eu vou te dizer, as pessoas não deveriam pensar em celebrar, não é o que Deus tem feito por elas, mas é celebrar pelo que Deus é. Que é criador, sustentador de todas as coisas, o doador da vida. Se nós estivermos numa condição miserável financeiramente falando, nós ainda estamos no lucro, porque foi Deus que nos deu a vida. Paulo falou o seguinte, olha, eu sei passar fome, eu sei ter muito dinheiro, eu sei viver bem, eu sei viver mal. É por isso que Paulo diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele diz, se Deus estiver me fortalecendo, eu posso viver de qualquer maneira. Se Deus estiver comigo. Aquele homem fez isso. Só que naquele momento Deus estabeleceu um juízo. Deus estabeleceu um juízo. O versículo 20 vai mostrar o julgamento de Deus sobre o egoísmo é evidente. O que o rico tolo terá na próxima vida? O Gilberto falou de valores eternos. Tem pessoas, a gente já ouve essa frase algumas vezes, que são tão pobres que a única coisa que elas têm é dinheiro. De tão pobres que elas são. Tudo para elas converge para essa vida. Parece que elas imaginam que quando elas partirem para a eternidade, haverá um departamento no caixão, onde vão ser guardadas ali as cédulas em dólar, em euro. Já haverão os herdeiros querendo, já discutindo o que é que alguém vai ficar com quem. Nada irá para a sepultura. E aí a Bíblia diz, para aquele insensato louco, você é doido de pensar dessa maneira e pensar só em você. Ele diz, eu farei, construirei. Aquele insensato da parábola que Jesus falou, ele centralizava tudo no eu dele. E aí ele é chamado de louco. Diz, hoje mesmo te pedirá a tua alma. E o que você tenha juntado, para quem será? Você não precisa juntar as coisas
e dizer, eu não vou gastar à toa na diversão, na comida e na bebida. Mas você também não precisa ser um esbanjador e dizer, isso aqui é com fruto do meu trabalho. Se Deus não te der graça, você não consegue trabalhar. Se Deus não te der saúde, se Deus não te abençoar, você não conseguirá desfrutar daquilo que você conquistou. Tem pessoas que conquistam, mas não têm alegria naquilo que conquistou. Deus quer dar alegria para você. Tem pessoas que levam uma vida com o mínimo, mas você olha para elas e estão felizes. Eu vi um testemunho, aliás, postei o vídeo no meu Face, de um ex-integrante da equipe da Xuxa, o Paquito, chamado Xande. Hoje ele é missionário em Níger. E diz ele, no vídeo ele conta que 85% da população do Níger vive com uma refeição diária. 85% vive com uma refeição diária. Aí ele diz, e toda hora que você olha para eles, eles estão rindo. Eles estão felizes, não tem depressão. E aí você vê pessoas às vezes ficarem depressivas porque o time perdeu o título. Ou começa a concentrar tudo que tem porque o time ganhou um título. A alegria, a pessoa não dá um glória a Deus. Você tem vergonha de dar um glória a Deus e achar que os vizinhos vão chamá-la de fanática. Mas ela sai gritando às 3, 4 horas da manhã o nome do time dela. Olha a inversão de valores. É Deus que é Senhor. É Deus que é o doador da vida e as pessoas, elas sentem envergonhadas de falar, eu sou cristão, eu sirvo a Jesus, eu amo a palavra, eu obedeço a Bíblia e isso não é antiquado, eu ando assim porque eu amo a Deus. Elas acham que é uma vergonha, mas são capazes de tirar a roupa na rua, de fazer os maiores absurdos na rua para idolatrar uma instituição que não tem nada a ver com Deus, em dar glória a Deus. O rico disse isso. A palavra de Deus, eu já estou indo para o término, diz o seguinte, onde estiver o seu tesouro, também aí estará o teu coração. Aí estará o teu coração. A concentração de nossos esforços é que revelará onde o nosso coração está. Se eu amo as coisas de Deus, meu coração estará ali e eu invisto nas coisas de Deus. Agora, se eu sou materialista, eu vou juntar. Mas quando eu partir para a eternidade, eu vou chegar lá, o meu depósito está zerado. Estou devedor. Estou com uma carga de juros alta. Nós temos que investir nas coisas celestiais. Porque aqui a Bíblia diz que o ladrão rouba, a traça come, a ferrugem vai corroer. Mas quando eu penso em Deus, eu estou investindo nas coisas espirituais. Aí eu estou usando uma moeda que é a moeda de Deus. Não ajuntei esse tesouro aqui na terra. Eu estou dizendo não é só para o empresário. Estou dizendo para a família que está me ouvindo. A família que está me vendo nesta hora. Coloque Jesus Cristo como a principal pessoa da sua família. Diga, Jesus, era até agora eu e meu marido, eu e minha esposa, agora nós seremos 3. É o Senhor, eu e meu marido. É o Senhor, eu e minha esposa. É o Senhor, eu e meus filhos. É o Senhor, eu e nossos filhos. Senhor, seja o centro da nossa vida. Todos os nossos investimentos, eles terão o Senhor como consultor principal. Nós não investiremos em nada sem perguntar ao Senhor. Nós nos preocuparemos com a nossa vida espiritual. Nós nos preocuparemos com a nossa condição diante de Deus. Eu quero orar por você nesta hora. Se até hoje você não pensou nisso, pense a partir de agora. Porque a arca vai fechar. O povo comia, bebia, casava, festejava, diz a palavra, até a hora que a porta da arca fechou. Pastor, quando é que a porta da arca vai fechar? Olha, Jesus vai voltar. Ainda terá chance, mas vai ser debaixo de muita perseguição. O inimigo estará feroz. Você pode garantir a sua ida agora, recebendo Jesus Cristo como Senhor da sua vida, como seu Salvador. Se você quiser fazer essa decisão, feche o seu olho aí na sua casa e diga comigo, Jesus, eu aceito o Senhor como meu Salvador. Deus, eu quero que Jesus seja o Senhor da minha vida. Eu faço isso, eu falo isso de coração. Diga isso na sua casa, eu vou orar por você agora.
Meu Pai e meu Deus, em nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor pelas pessoas que participaram conosco do programa deste sábado. O Senhor conhece a necessidade de cada uma delas. O Senhor conhece as famílias. O Senhor conhece os empresários, Senhor, que viram esse programa. E é o Teu Espírito que pode consolidar essas palavras no coração de todos eles. Eu não consigo convencer ninguém, não quero fazer isso. Mas o Teu Espírito Santo, Ele faz isso. Se essa pessoa que me viu aceitou esse desafio e reconhece o Senhor como Salvador, Pai, confirme no coração dela uma alegria de salvação, uma certeza de vida eterna, Pai. Te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Queremos convidá-los para estar conosco nesse final de semana, Assembleia de Deus Semeando Paz, Avenida Paraná 513. Será um grande prazer receber você e a sua família. Se depois quiser mais informações sobre a Adonep, sobre os eventos da Adonep, pode mandar um e-mail a dsemeandopaz@hotmail.com, que nós encaminharemos para o Gilberto Carlos, que é o presidente da Adonep. Com muito prazer faremos isso. Deus te abençoe grandemente, que o seu final de semana seja lindo, com muita harmonia, muita felicidade. Em nome de Jesus, até sábado. Deus te abençoe. TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins. Promovendo cidadania.